Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, cumprimento os eminentes colegas, jogadores, o digno procurador regional eleitoral, o digno advogado aqui presente, servidores da casa. Indago aos eminentes pares se podemos proclamar aprovada a ata, uma vez que ela já foi enviada aos senhores da sessão de ontem. Aprovada, portanto, a ata da sessão de ontem. Anuncio que continuam adiados em razão dos pedidos de vista, os processos 47, 520, 2.1 e o 843, 2.2. Atendendo o pedido de preferência, e é único judicial, é o 2.3, é um processo 124, é embargo de declaração, com efeitos modificativos, recurso eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, captação ou gastos ilícitos de recursos financeiros de campanha eleitoral, corrupção ou fraude, abuso do poder econômico, Nova Bandeirante. A coligação à parte embargante, com exemplo também do senhor João Rogério de Souza. Em parte embargada, Valdir Pereira dos Santos, Jeremias Menezes, da leitoria do colega Dr. Ulisses Rabaneiro, que está com a palavra, não a parecer escrito. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes oposto pela coligação Renova Bandeirantes e João Rogério de Souza, em face do acordo 26.735, proferido por este egrégio tribunal e que restou assim emendado. Vou destacar a premissa menor da emenda, aspas, inexistindo elementos probatórios suficientes para a manutenção da cassação de registro ou diploma, deve a sentença ser reformada, máxime quando as irregularidades detectadas, uma a uma, não conduzem à condenação na forma como implementada em primeiro grau. Em razões de recurso, aduzem os embargantes que, aspas, do voto condutor verifica que quanto à doação acima do limite realizada por Tiago Pereira dos Santos, filho e advogado do recorrente Valdir, este douto relator pronunciou-se que a mesma fora no percentual inferior a 5%. Todavia, o voto condutor em nada pronunciou que, além de ilícita, a doação representou uma fraude. Como consabido, a inserção de documentos falsos no bojo da prestação de contas eleitoral não somente macula todo o conteúdo nela encartado, como igualmente prejudica e vitupera o fiel acompanhamento desta justiça e de todo o eleitorado do município, no que tange a real movimentação de recursos realizados pelos partidos e pelos candidatos à sua campanha eleitoral. Cumpre ainda mencionar, continua o embargante, que para a configuração da fraude eleitoral previsto no artigo 14 da Carta Magna, o Tribunal Superior Eleitoral alterou seu paradigma decisório a fim de ampliar os casos de abrangência do referido dispositivo constitucional. Mister que se diga, os apontamentos apresentados não visam contrapor a decisão de Vossa Excelência ante a natureza do recurso, mas, de forma concisa, apresentar a omissão contra a prolação do acordo. Ao final, querer o recebimento e, por consequência, provimento dos embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos modificativos para declarar a omissão no acórdão. O embargado apresentou contra as razões, manifestando-se pela rejeição do recurso integrativo, e a douta Procuradoria devolveu os autos sem manifestação ao relatório, senhor presidente. Não, aparecer, o senhor pode continuar com a palavra para o voto. Presidente, vou resumir. O recurso, analisando o recurso, denota-se que o embargante não aponta no acordo quaisquer omissões, contradições ou obscuridades, limitando-se tão somente ao intento de rediscutir matéria já decidida. Conforme se verifica das razões recursais subscritas por combativos advogados, sustenta-se que o acordo padece de omissão na medida que o voto condutor em nada pronunciou que, além de ilícita doação, representou uma fraude.
Quanto ao ponto, transcrevo o excerto do acordo embargado, que demonstra de forma clara o amplo enfrentamento das matérias objeto de embargabilidade. Estou transcrevendo trecho amplo do acórdão a respeito exatamente deste ponto, onde ele alega a fraude. A questão fraude foi debatida. E encerra o presidente dizendo: verifique-se, pois, que o acordo embargado resolveu a questão nos exatos limites em que devolvida a matéria é segredo tribunal, manifestando-se sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, notadamente quanto à não declaração em prestação de contas da pesquisa eleitoral contratada. Assim, estou concluído que o recurso visa, em última análise, rediscussão da matéria já assentada pelo colegiado, que não se admite nesta via. Com essas considerações, rejeito os embargos. É como voto. Os eminentes colegas todos estão a aderir ao voto do relator pela rejeição dos embargos. Então, o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Passando agora a uma pauta administrativa, nós temos um processo 1.1, processo judicial eletrônico, é o 0601-723. Minuta de resolução, matéria administrativa, concessão de diploma de honra, instituições públicas e privadas que colaboraram com a Justiça Eleitoral, uma revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. Isso ao município de Várzea Grande. Foi parceira aí, no caso, com a biometria, desembargador Pedro Sakamoto. Então, a diretoria geral está propondo, no caso, a concessão de diploma de honra às instituições públicas e privadas que contribuíram com este regional na realização da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município mencionado. Devo destacar que a referida honraria encontra-se contemplada na resolução do 2090-2017, a qual criou ainda outras modalidades, as quais, quando for o caso, serão entregues ao agraciado em sessão solene, preferencialmente na data comemorativa do aniversário desse tribunal, que foi fundado em 11 de novembro de 32. Portanto, faz necessário que este colegiado aprecie a proposta de forma a comunicar às instituições agraciadas para que se façam presente neste plenário para receber as deferências outorgadas por esta Corte. Então, nesse sentido, eu estou encaminhando o voto para acolher a indicação pelo diretor-geral em contemplar aí as honrarias a essas instituições que cooperaram efetivamente para o procedimento de biometria realizado naquele município. É nesse sentido que eu estou encaminhando o voto. Portanto, com isto seria agraciado o município, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, quer dizer, o município, a Câmara, a Igreja Batista Nacional, IBN, e o Centro Universitário de Várzea Grande, Univag, como também o Várzea Grande Shopping, onde funcionou no desembargador Pedro a mesa de biometria naquele município. É assim que estou votando. Eu consulto os eminentes pares se há um voto divergente. Vamos ver, então... Pois não, desembargador. É que o Corpo Bombeiro vai ser aqui, né? Cuiabá. Então, resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, por unanimidade, conceder o diploma de honra, regulamentado pelo artigo 5º da resolução do TRE 2090-2017, às instituições que especificam. Eminentes pares, eu agradeço aí a presença dos senhores e a participação e declaro, portanto, encerrada, uma vez que não há mais nenhum processo aí a julgamento nesta sessão.